Boa noite, turma. Vamos abrir, então, nosso trabalho de hoje. Hoje nós temos um ilustre visitante que veio nos dar a honra da sua presença. E eu estava aqui conversando com ele e descobri que ele já frequentou aqui. Quando? Há uns 25 anos, não. 15 anos. 15, a gente é novinho, 25. 25 eu não, uns 15 nem anos. andava ainda. Uns 15 anos atrás ele já esteve aqui e hoje ele volta nos trazendo o seu trabalho, a sua obra e se tornou aí, vem sendo um grande divulgador da nossa doutrina. Eu vou ler aqui um currículo dele. Newton César Stuck, ele é médium, expositor, escritor e divulgador do Espiritismo. Presidente da Casa Espírita Gabriel Martins e diretor da Casa Espírita Gabriel Martins Editora. Exerce a mediunidade de psicografia desde o ano de 2000, tendo recebido centenas de mensagens com o objetivo de confortar corações. Coordena diversas obras sociais em Neves Paulista e cidades vizinhas. Este é o currículo aqui de palavras. Fora isso, a gente olha para ele e vê um moço bacana, doce, suave, e nós vamos recebê-lo assim, com essa doçura que ele nos passa. Querido Stuck, venha. Obrigada pela sua presença. Fique à vontade. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. De fato, eu vim aqui há uns 15 anos. Eu nunca imaginei estar aqui na frente falando, né? A gente assistiu o Rodrigues, a Nicinha, à época, e muito do que nós vivemos, nós aprendemos com eles. Até o nosso atendimento fraterno, que é feito na casa, nasceu daqui. É exatamente o que nós aprendemos. Porque nós tivemos assim, professores muito bons, que direcionaram as nossas escolhas para a doutrina espírita. O período que eu cheguei na doutrina, realmente há uns 25 anos atrás, eu encontrei, logo depois, na USE, o professor Rodrigues, a Nicinha, que fizeram um trabalho grande nas casas espíritas da região, onde nós pegamos amizades, né? E ficamos até hoje. Nós não nos vemos muito, mas a amizade prevalece. É importante que a gente cultue isso. É importante quando a gente possa chegar numa casa e encontrar pessoas queridas, né? Eu e a Carla éramos da mesma mesa mediúnica, assistimos a mediunidade um do outro. E isso é muito gostoso, saber que depois de 15 anos encontrar alguém que permanece no mesmo trabalho, que permanece na divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Isso me deixa feliz, né, como outros irmãos que a gente encontra. É muito importante. Para a gente refletir na noite de hoje, certa feita, Jesus, passando com os apóstolos de uma cidade a outra, Jesus era o último da fila, porque ele sempre tinha alguém para conversar, sempre tinha alguém pedindo algo para ele. Então ele ia atrás e os apóstolos na frente conversando, dialogando, falando ainda dos milagres que haviam sido feitos, das pessoas que não haviam sido curadas, porque não eram todas. Falavam das pessoas que o procuravam. Alguns reclamavam do assédio, que por muitas vezes eles não conseguiam, os próprios apóstolos, se aproximar do Cristo, porque o assédio das pessoas era muito grande. E eles encontram, à beira do caminho, um animal, um cachorro, que estava morto ali em decomposição. E o cheiro fétido, difícil, e os apóstolos reclamavam desse cheiro. Nossa, que cheiro ruim! O que é isso? Vamos passar rápido. E o Cristo se aproxima, olha para aquele animal em decomposição, pensa alguns instantes e diz: que lindos dentes ele tem.
e segue a caminhada. Isso o Evangelho nos narra. Trazendo isso para os nossos dias, quando nós procuramos tanto na casa espírita e ouvimos falar de reforma íntima, e nós buscamos os estudos para nos melhorarmos, nós, no mesmo modo que os apóstolos, nós temos os olhos ainda maculados, nós queremos buscar primeiro as coisas ruins. Nós somos condicionados a procurar os nossos defeitos. Que defeito eu tenho? Então, a doutrina espírita, se a gente pensar assim, seria muito complicada, muito difícil, muito chata. Eu venho aqui para me melhorar e me dou de cara com um monte de defeito, até defeitos que eu não conhecia antes. Defeitos que são ignorados por mim. E como é que fica isso? Então eu venho para buscar algo bom e levo um peso danado que talvez eu nem saiba administrar naquele momento. Muitas vezes vou me sentir inútil por ter tantos defeitos. Tem uma frase do nosso mentor Dimas que diz assim, que o sentimento de ser útil é pai da esperança. Se nós nos sentimos úteis, como podemos ter esperança em alguma coisa? Para que eu sirvo? Se nós pensarmos, eu não sirvo para nada, eu não dou conta de fazer nada, tudo que eu começo eu paro. Como é que vai ficar a continuidade disso? Se nós nos enchermos somente de defeitos, de fazer o coração pesar com tantas dificuldades que nós temos. Como seria acordar pensando em defeito, dormir pensando em defeito? Se nós conversarmos com alguém, é natural que a gente fale o que pensa, vai falar dos próprios defeitos. Nós vamos nos incriminando. É natural e importante que a gente conheça as nossas dificuldades, mas nós não podemos ficar vibrando na mesma coisa. Alguém pode dizer, mas é importante ter assim, nítido, o conhecimento de si mesmo, né, dos defeitos, para poder corrigi-los. Quando o Livro dos Espíritos diz, numa resposta, numa pergunta, como eu faço para evoluir, para crescer, qual a melhor maneira de encontrar o caminho? A resposta dos bons espíritos é o seguinte, um sábio da humanidade vou-lo diz, conhece-te a ti mesmo. Mas em nenhum trecho nós vamos encontrar, conhece as coisas ruins que você tem. É a mesma questão da felicidade. A felicidade não é desse mundo. Lá no Evangelho não está escrito a felicidade não é da terra, porque eu sou feliz. Então eu não sou da terra? Tem muitas coisas na minha vida que me dão felicidade. Então se eu entender ao pé da letra, vai ficar muito difícil nessa vida eu seguir adiante por um caminho se eu sei que eu não mereço, se eu sei que eu sou tão devedor, se eu não valo nada. Para que eu vou sentir? É a questão. Se nós nascemos para ir para o céu, para o inferno, para o umbral, direcionados, se já nascemos com pecado e o pecado nos põe numa região purgatorial, como é que nós vamos mudar se nós já nascemos com eles? Estamos condicionados, então, a viver sobre a terra, a partir da terra e ir para um lugar ruim. E a gente ouve muito espírita dizer, mas nem que for umas horinhas, tem que passar para o umbral. Sinceramente, eu não concordo. Por que temos que... Porque se for assim, então, é o mesmo que eu disse, eu vou deixar uma quantia de pecado, esse aqui eu não vou trabalhar com eles não, com esses defeitos, porque eu vou passar para o umbral mesmo. Então, tanto faz. Se eu pensar somente nas coisas ruins que eu tenho, nos defeitos que eu tenho, eu não me animo a melhorar. Porque eu já sei que eu tenho, eu já estou condicionado ao umbral. E não é isso que nós devemos procurar, porque nós temos coisas boas. No livro, do livro e depois o filme do Nosso Lar, o que é que a gente mais lembra daquele filme? A maior parte do filme, o umbral. Devia chamar Nosso Umbral. Mas o livro não retrata isso. Tem um capítulo que fala do umbral. No livro tem um capítulo chamado Umbral. O restante ele fala da colônia, ou seja, ele prioriza as coisas boas primeiro, virtudes, essa vontade. Eu preciso entender das coisas boas para mim desejá-las.
Ou então eu vou ficar condicionado aos próprios defeitos. A minha pobreza moral. Eu já tenho, é meu. Então, muitas palestras a gente ouve, a gente sai daqui quebrado, a gente toma uma surra. É uma apelação moral muito grande. E às vezes coloca na primeira pessoa, terceira pessoa, você precisa mudar, porque vocês. Para começar, somos nós, né? Estamos todos no mesmo plano, mais ou menos iguais. E a gente sai daqui mal. Porque eu vim para buscar uma força, descobrir uma força nova para me encaminhar, e eu levo uma sacolinha aqui nas costas, com um punhado muito grande de defeito, que se eu já tinha um problema, agora eu estou com mais problema ainda. As coisas não devem funcionar todas de uma vez. Ninguém vai conseguir criar todas as virtudes em detrimento de todos os defeitos. É devagar. Se nós temos uma quantidade, um jarro transparente, vamos botar um punhado de terra nele, vamos botar ele debaixo da torneira. O que vai acontecer? A água vai ficar suja, maculada, manchada. Depois de um tempo deixando debaixo da torneira, a água vai caindo e vai sujando. Mas depois de um período, a água volta a ficar limpa, porque ela vai fazer um ciclo, um lento ciclo de tirar. É exatamente isso que as virtudes, que o trabalho no bem, que a caridade vai fazer com a nossa vida. Lentamente, ninguém vai se transformar de um minuto ao outro. Porque se isso acontecer, o Divaldo Franco fala, tem pessoas que chegam no espiritismo e já chegam com aquele gás, e as pessoas dizem, esse vai longe. E ele diz, vai tão longe que ninguém mais vê, né? Não conhecem ninguém assim, que chega e eu faço, a pessoa faz sopa, ela corta, ela pica, ela lava, ela passa, ela dá passe, ela incorpora, ela psicografa, ela faz palestra, ela pinta a parede, ela é tudo, depois ela vai embora. É tudo muito rápido. Por quê? Porque vem nessa condição que eu tenho que resolver tudo numa única encarnação. Se fosse assim, não precisava reencarnar. A gente vinha, se transformava aqui num ser muito evoluído e ia embora. 2 monges, conta o Bacelli, se reuniram, conversaram, para se encontrarem, daí 20 anos no mesmo lugar, para saber quem teria evoluído mais. Um foi à esquerda, à direita, outro à esquerda. Um foi no mosteiro, se trancou e ficou 20 anos. O outro parou por ali na comunidade, não conseguiu sair dali, ajudando os feridos, fazendo comida para outro, costurando para outro, conversando, dialogando e ficou por ali. 20 anos deu um tempo, eles lembraram. Veio aquele que tinha ido para a direita, para o mosteiro, magrinho de tanto jejuar, branco, pálido, parecia uma pluma. Leve, leve. O outro todo queimado do sol, machucado, gordo. Gordo também é evolução, vocês viram? Conta a história. Gordinho, de ficar ali fazendo comida e trabalhando, trabalho duro. E o que estava leve falou assim, meu irmão, que tragédia aconteceu com você nesses 20 anos? Você está péssimo. Olha a tua situação. Veja eu. Eu estou tão leve que eu sou capaz de atravessar o Ganges sem tocar os pés na água. E o outro responde, mas meu irmão, para atravessar o rio aí, sem tocar os pés na água, não precisava jejuar 20 anos, bastava fazer uma ponte. Ou seja, o nosso envolvimento com a situação de elevar o próximo, de fazer ele pensar nas coisas boas que ele tem, é muito mais produtivo do que fazê-lo pensar nas coisas ruins. O Adelino da Silveira contou-me, ele já falou isso em palestra, que ele organizou uma palestra sobre suicídio e levou para o Chico. A palestra era perfeita do livro da Dona Ivone, né, foi suicídio, e falava tudo sobre suicídio. O Chico olhou para a palestra e falou, nossa, meu irmão, que bom que você organizou isso tudo, mas não seria melhor falar do Evangelho? Então não era bom, né?
Porque às vezes a gente vai levar aquilo assim, nós voltamos às doutrinas antigas, às religiões antigas, que ensinam pelo medo. Olha, o bicho vai te pegar. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que tinha um bicho que tinha um bico de 10 metros. Não podia ser a cegonha, porque era muito pequeno, grande. E esse bicho ia me carregar. Eu cresci ouvindo isso. Se você responder para a mãe, o bicho te carrega. E eu ouvi isso muitas vezes. Fora outras coisas que a gente ouvia da doutrina do medo. Fora o Deus não gosta, né? Que é pior ainda. Nós colocamos em Deus um pensamento nosso. Ah, Deus não gosta disso. Deus lá gosta ou não gosta de alguma coisa? Ele criou leis que funcionam. Antes de criar o mundo, esse mundo e os universos, ele criou as leis. Por isso são irrevogáveis, não tem como mudar. Nós nascemos depois da lei. Então a lei é para nos direcionar, não tem como fugir das leis divinas. Elas já existem para nós. Então quando nós chegamos para falar com alguém, nós sentamos com um amigo, ou qualquer pessoa, mesmo na casa espírita, do atendimento fraterno que venha falar conosco, o que nós vamos ressaltar dentro delas para que ela saia motivada a trabalhar no bem. Mostrar aquilo de bom que ela tem dentro dela. Vou falar um trechinho de uma frase aqui, que eu falo em todas as conversas que eu faço. Os 4 itens do amor que eu identifiquei, junto com o nosso instrutor espiritual. O amor nasce na atenção, gentileza, respeito e confiança. Isso é muito importante. Porque eu tenho que amar, mas começa por onde? Quem faz crochê? Da onde que começa o toalha de crochê? Do nada, né? É a pontinha da linha. Eu não sei fazer, mas minha mãe sabe, eu vejo. Pega uma linha, dá um nó, faz uma correntinha, começa dali. É do nada que começa. De um ponto qualquer, uma engenharia incrível, porque não rasga. É muito forte. Então, se nós queremos aprender a amar, nós temos que começar de algum ponto. Porque eu não dou conta de catar qualquer pessoa na rua e levar para minha casa. Eu posso até levar, mas ela vai ficar na outra rua só, porque eu não vou aguentar. Eu vou mudá-la de rua. A gente não aguenta. Eu não consigo recolher 20 órfãos, 10, 1 e levar para minha casa. Porque eu não tenho estrutura para aquilo. Eu não tenho um modo de vida. Talvez eu não consiga ainda sair no frio, distribuindo cobertores, porque eu não posso comprá-lo. Porque eu não entendi esse sentimento. Mas como amar? Se todo o evangelho é amor, e nós precisamos descobrir virtudes. Nós não viemos aqui hoje para o conhece-te a ti mesmo, conhecer os defeitos. Do mesmo modo que o Chico de Spodelino fala do evangelho, nós temos que falar de coisas boas, porque vivendo as boas, nós vamos descobrir o que é ruim. Eu tenho que enfatizar o que eu tenho de bom. Porque nós temos que fazer o bem, diz o Gabriel, o Espírito. Faça o bem. Não se preocupe em ser bom. Fazer o bem é obrigação nossa, ser bom é medida de Deus. Só Deus pode dizer se nós somos bons. Mas eu tenho que fazer o bem. Caindo, levantando, entendendo, eu vou conseguindo fazer o bem. Mas eu preciso entender esse processo de amor. Como é que eu identifico que alguém gosta de mim? Qual que é o primeiro ponto? Quando a gente recebe flor, tem gente que não manda flor. Quando alguém nos abraça, nos beija, nos dá um presente, da onde eu identifico que começa o amor? E se for o amor fraternal, da onde? Amor de mãe não vale, porque de pai já vem embutido de fábrica, né? Já vem, não precisa desenvolver o amor da mãe nem o do pai. Já vem pronto. A gente só usufrui. Mas da onde vai nascer esse meu sentimento que tem que favorecer o próximo? O primeiro ponto é a atenção. Eu dou atenção para ela, ela me dá atenção. Já começou um processo de amor. Ela vai se sentir bem. Em qualquer loja que a gente vai, em qualquer ponto, alguém nos trata bem, nos responde, numa clínica, a gente, nossa, que atendente maravilhoso. A gente já gostou da pessoa. Simplesmente porque nos deu atenção. Porque quando a gente pergunta, não sei. Não sei é muito difícil. Vê aí. Procura tal lugar. A gente vai em 15 lugares. É igual banco telefônico quando a gente liga, né? Tecle 1, tecle 2, você vai até no 15 e não falou com quem tinha que falar. E nós não nos sentimos atendidos. Então, a atenção é o primeiro ponto. Trocamos atenção.
Depois de trocar atenção, automaticamente a gente é gentil um com o outro. Você me tratou bem, me deu atenção, se você pedir alguma coisa, eu vou fazer. A gentileza. Dentro da atenção está o carinho. Dentro da gentileza está o afeto. Eu te dou, você me dá, a gente troca. Se a gente for atencioso um com o outro, a partir daí fomos gentis. O próximo passo, não tem como eu não respeitar alguém que é atencioso comigo, que é gentil comigo. Eu respeito essa criatura. Não tem como desrespeitá-la. Seria uma insanidade. Eu passo a respeitar. E o quarto item é confiar. Confiar na capacidade que toda criatura tem de evoluir. Não é confiar, achar que a pessoa não tem defeito. Confiar e dar o cartão de crédito para ela e a senha. Não é isso, não faça isso, hein? Vai dizer que está amando depois. É confiar que todos nós temos capacidade de crescer e que aquele que eu vejo um defeito, ele pode melhorar. Então, atenção, gentileza, respeito e confiança são os primeiros processos do amor. Por que nós identificamos isso? No nosso campo de afetividade, tira a atenção dentro de casa. O que vai acontecer? Você não fala mais comigo. Você não tem tempo mais para mim. Faltou atenção. Um entra aqui, outro sai ali. Já começa a danificar o amor. Ou mesmo no processo de caridade, a gente passa, as pessoas estão esperando de passar reto. Nem olha. Tem alguém que vai fazer? Então, nós tira a atenção. Tira a gentileza, quando alguém nos pede algo. Você me passa o controle? Pega você não está aleijado. Você está cego. Ninguém faz isso? Vai, se vira. Você fica pedindo tudo para mim. Nós deixamos de ser gente. E tem amor nesse momento? Está havendo um processo de amor? Não está. A pessoa está ficando irritada, chateada às vezes é no meio de outras pessoas. Se tirar o respeito, então, ou a confiança, não precisa nem falar, né? Não tem como ficar junto com alguém que não nos respeita, ou que não confiamos mais, sem não tem mais jeito. Isso não vai evoluir nunca. Vai ficar junto? Por isso a gente se decide afastar. Então, entender isso, como é que eu começo a amar? Começa dando atenção, começa fazendo o bem. O contrário do amor é a irritação. Nós começamos a nos irritar. Uma pessoa irritada, ela não ajuda ninguém. Nunca ouviram dizer, eu estou tão irritado que hoje nem eu me suporto. Se nem a gente se suporta, imagina outra criatura que tem que falar conosco. Como é difícil para ela. Então, quando nós começamos a nos irritar com as criaturas que nós convivemos, e no nosso campo de afetividade, vamos tomar cuidado, porque o amor está fugindo para a janela. Vai chegar um ponto que vai gerar uma intolerância tal que a gente não quer mais. Então, se nós, num relacionamento de cônjuges, de amigos, de irmãos, de qualquer um que a gente esteja, usando a afetividade, nós precisamos acompanhar esses pontos. Porque senão eu não percebo que eu estou me afastando, eu começo a falar de coisas ruins para as pessoas. Eu preciso conhecer o que eu tenho de bom. Porque senão eu vou me candidatar num trabalho, vamos pensar que eu vi uns pão ali fora, deu fome. Vamos produzir esses pães, vamos reunir 5 pessoas por semana, fazer um grupinho, a gente vai produzir os pães que ajudam a instituição. Eu quero fazer, mas eu não me conheço. Aí eu chego aqui, eu descubro, na hora, eu vou precisar de paciência, eu vou conviver com outras pessoas, aí eu não sei que tenho, eu vou arrumar problema aqui. Então eu preciso saber, de antemão, que eu tenho paciência, eu preciso saber que eu tenho alguma habilidade e que eu tenho facilidade de conviver com as pessoas, senão não adianta. Quantas pessoas querem ajudar e não tem facilidade com ninguém, ela quer fazer tudo, né? Aquela outra do começo? Ela quer fazer tudo, ela não deixa o líder falar, ela não deixa o outro direcionar, porque ela nasceu pronta. Ela quer fazer tudo, ela já vai jogando a farinha, ela já mede o fermento, ela já vai amassando, ela está assando o pão, os outros estão fazendo a prece. É difícil relacionar com alguém assim. Então essa criatura, ela não sabe ainda as virtudes dela, porque ela vai usar as virtudes. Nós não vamos usar os defeitos com os outros, nós usamos defeito com o outro. Para com o próximo, a gente usa virtude.
Então eu tenho que saber das minhas virtudes. Aí eu falo assim, eu sou uma pessoa muito egoísta. E daí? Ponto. Mas eu tenho que ser uma pessoa caridosa. Eu tenho que ter outros valores que vai combater isso. Porque se eu não souber que eu sou egoísta, não tem problema. Mas eu tenho que saber as coisas boas que estão dentro de mim. Porque quando eu identifico algo que é bom, automaticamente eu vou saber o que é ruim. Eu tenho que ter um parâmetro. A doutrina espírita é uma doutrina de amor. De muito amor. É uma doutrina que aceita todas as pessoas. Todos os credos. Aceita a criatura humana como ela é. E oferece o que para nós? Caridade. Em nenhum momento a gente vai dizer assim, olha, primeiro você tem que evoluir para depois vir aqui assistir palestra. Primeiro você tem que evoluir para fazer a sopa. Não vai pedir, mas nós vamos entendendo essa necessidade. Eu tenho que saber o que já cresceu dentro de mim. O que eu gosto de trabalhar no bem. Que bom saber. Eu consigo direcionar o meu tempo para fazer o bem. É uma coisa boa que eu identifiquei. Eu já tenho paciência. Eu tenho que saber a quantidade de paciência que eu tenho. Porque senão eu não sei se eu vou suportar, eu não vou tolerar. As pessoas que procuravam São Vicente de Paulo, né, os andarilhos da época, com fome, dão muito trabalho, né? Todos querem ao mesmo tempo. E as freiras ali, que trabalhavam com São Vicente de Paulo, estavam incomodadíssimas. Irritadas, né? Porque um pede, outro quer, e todo mundo quer tudo ao mesmo tempo, né? Tem que ser Shiva, né? Um monte de braço e mão para poder atender. E a pessoa quer, e elas estavam irritadas. E São Vicente pede para elas, tenham calma. Eles são hóspedes de Deus. Aqui não é a casa de Deus? Então quem chegar é hóspede de Deus. Como é que nós tratamos? Como é que eu vou me posicionar se eu não sei nada de mim, das coisas que eu já aprendi? Eu estou no Espiritismo há 25 anos. Impossível não ter aprendido nada. Impossível não ter aprendido, ao menos, fazer silêncio. Ao menos esperar a minha vez de falar. Ao menos obedecer uma lei de trânsito, que é básico. Ao menos obedecer o horário que eu tenho que chegar aqui para falar. Eu tenho que ter aprendido alguns valores. Eu tenho que ter aprendido o meu espaço vai terminar a hora que começar o do outro. Isso é básico. E eu tenho que saber que é assim. Porque se nós vimos aqui, vamos trabalhar os nossos defeitos. O egoísmo. O orgulho. O que é o orgulho? Eu fiquei tão orgulhoso que o meu filho passou na faculdade. Não é esse. Não é esse tipo. O orgulho é casadinho com a vaidade ali, né? É quando a gente é melhor que o outro. Então, se eu conhecer os meus valores, eu já sei que eu não sou melhor que o outro. Eu não tenho que me preocupar com egoísmo, com orgulho. Então, é fazer o bem. Vamos fazer o bem, vamos trabalhando. A gente começa devagar. É 1 hora por semana. Até a gente gostar disso. Até a gente se sentir feliz e sentir útil. Quando nós nos sentimos úteis, nós temos esperança para muito mais. Muito mais. Quando eu comecei na psicografia, eu tinha um amigo muito querido, não posso falar o nome. Todo mundo conhece. E é uma pessoa muito boa para mim, me ajudou bastante. Mas na época eu levei um monte de carta para ele, mensagens, nem eram cartas, eram mensagens dos mentores. Ele ficou 2 semanas, ele leu todas e me devolveu a pasta. Falou, é muito boas, são muito boas, mas é melhor você não mexer com isso. Deviam ser péssimas, né? Ou seja, naquele momento, ele não me deu esperança, ele não me mostrou uma continuidade, ele simplesmente matou ali o negócio. E se eu tivesse acreditado? Se eu tivesse permanecido naquela ideia?
preso àquilo de ruim que eu identifiquei em mim naquele momento. Aquilo que não era bom, que não era promissor. Não me sentindo útil, não ajudou. O método que ele usou não foi o melhor naquele dia. Mas eu sou teimoso. Continuei a trabalhar. Fui orientado pelo professor Rodrigues depois disso, que me orientou a continuar. Então nós direcionamos. Porque se alguém, o Chico fala assim, temos que aprender a ser feliz com a felicidade dos amigos. Porque senão alguém chega na gente, olha, eu consegui tocar lá, isso não serve para nada. Ninguém fez isso, né? A pessoa está vibrando assim, olha, eu consegui o que eu queria. Fala, Deus me livre disso aí. A gente joga a pessoa lá embaixo. E às vezes ela esperou uma vida, uma existência, lutou para comprar aquilo. Já apresentaram o carro que comprou para alguém? Todo mundo põe um defeito. Ah, mas dessa cor dá a impressão que a pessoa vai andar no nosso carro. Mas vermelho. Mas vermelho não é cor? Sempre tem. Aí a gente vende um carro, a gente arracha assim, fala, ganhei dinheiro. A pessoa fala, nossa, mas só por isso? Vendeu só por isso. O cara te passou para trás, a gente fica com do cara que a gente vendeu. E estava tudo bem. Então a gente não sabe ser feliz com a felicidade do outro. A gente vai e joga areia, né, no outro. Tem que mudar. Nossa, você vendeu, que legal, cara. Pegou, eu não entendo nada de carro, mas pegou um preço bom. Para mim está sempre bom. Não entendo nada. Foi legal, você conseguiu, você fez essa manobra. Então a gente estimula a pessoa, como a gente gostaria de ser estimulado. A pessoa fala assim, passei em faculdade de administração, estou tão feliz, mas administração não serve para nada. E como é que você administra o mundo? Eu sou formado em administração. Não é? Quem não sabe o que fazer, faz administração. Eu ouvia isso. Quem não tem o que fazer, faz administração. Se eu não tivesse feito. Eu trabalhava, fazia um curso de design, não gostei, né, de móveis. Fui fazer enfermagem, que eu gostava. Me formei em enfermagem e fui trabalhar com design. Trabalhei 20 anos. Mas eu sempre fui estimulado. Vai, você desenha bem, você trabalha com isso. Pensou se alguém dissesse, não, para com esse negócio. Quando eu quis fazer enfermagem, eu trabalhei pouco tempo na enfermagem. Quando eu quis fazer enfermagem, assim, aos 18 anos, minha mãe falou, não, essa enfermagem não dá certo. Isso não é para homem. Nunca entendi isso. Fui fazer os 24. Me formei. Nunca usei. Há 4 anos atrás me tornei provedor da Santa Casa. Eu tenho que entender desse trem. Eu não trabalhei, mas eu tenho que entender. Eu administro pessoas que fazem isso. Deus trabalha a nossa mente. Agora eu falo assim, vai fazer enfermagem para quê? Você não serve para essa coisa. Como eu vou estimular alguém? Ontem uma mulher falou assim para mim, meu filho se formou, achei ótimo isso. Meu filho se formou, ele é cineasta. Eu fiquei pensando que era cineasta primeiro, né? Onde é que eu encaixava um cineasta? Mas eu não ia falar. Porque ela estava tão feliz, ela estava dando o melhor exemplo. Ela estudou, ela entendeu, ela participou daquele momento do filho. Imagina alguém que trabalha a vida inteira naquilo que não gosta. São aqueles irritados que a gente encontra. Uma vez, numa entrevista de trabalho, eu fazia entrevista um tempo, eu entrevistei o menino, o pai trouxe na porta, um moção. Ele entrou para a entrevista, a cara dele não estava boa. Você viu que o pai trouxe, todo atleta. Eu falei, você tinha algum trabalho antes de 18 anos? Jogava bola. Falei, por que vai desistir? Porque meu pai quer. Já começou mal, né? Falei, mas você vai trabalhar aqui numa empresa fechada, você não entende nada. Não, mas eu desisti, meu pai falou, isso aqui não vai ser bom para mim, é isso aqui, eu preciso ter uma carteira registrada. Durou 28 dias, não deu um mês, coitado. Ele não conseguia ficar, ele não gostava daquilo. Os outros não trabalhando, ele queria correr atrás da bola. Era o sonho dele, eu não sei o que virou depois, se ele foi jogar ou não, mas não era o espaço dele, porque alguém falou dos defeitos dele, você é ruim para a bola. Você não vira nada nisso aí. Eu tenho um primo que joga futebol profissional, mas está bem embaixo ainda. Faz tempo, né? Quem somos nós para dizer para ele, filho, você está com 21, não deu até agora, o Neymar foi com menos.
Pode parar. Nós não podemos fazer isso com a criatura. É o sonho dele. Talvez ele não seja, vai ser, mas se forma em... Como é que chama? Educação física, vai dar aula, vai ser um personal, vai ter uma escolinha para ajudar a criança. Eu não sei. O que importa é a paixão, mas nós não podemos matar a felicidade do outro só porque não pensa igual a gente. Então, estimular as coisas boas. Vem aqui, meu filho, você tirou nota baixa em matemática, mas tirou nota boa em todas as outras. A gente arrebenta ele pela matemática. Acho que vai gostar de matemática. Põe castigo, tira o celular. É pior que matar. Você tirar o celular de uma criança hoje. É a pior coisa que pode acontecer com ela da reencarnação inteira. É tirar o celular dela. Porque eles estão conectados com aquilo. E a gente quer tirar, ou seja, o que a gente está dizendo para ele? E aí a gente bate, fala assim, eu estou te batendo porque eu te amo. Não é assim? O que a gente entende quando a gente casa, espanca a mulher, eu amo ela tanto? Está no subconsciente. Muitas pessoas batem porque não sabem. Porque nós crescemos assim. Eu estou te torcendo. Eu torcendo, nossa senhora. Levar umas torcidas. Porque eu te amo. O que tem a ver isso com amor? Eu estou te corrigindo porque eu quero o teu melhor, porque eu quero o teu bem. Tem que ter um diálogozinho melhor aí com a criança. Porque senão a gente estimula o que tem de ruim. É só a nota da matemática que foi ruim. Tudo que ele fez de bom não vale nada. É tão triste quando a gente faz tudo por alguém, faz tudo que a gente pode, é claro, no nosso alcance, e a pessoa olha por um detalhe. Você não pensa em mim. Você não faz nada por mim. A gente ouve isso. Por quê? Porque está todo mundo acostumado a mostrar o que tem de ruim. O que a gente vê primeiro nos outros? Defeito. Faz uma lista de 10 defeitos nossos. Talvez seja mais rápido que 10 de qualidade. Faz uma lista de 10 metas para o futuro. É difícil lembrar. Mas faz uma de 10 coisas que você tentou e não deu certo. Nós temos aquilo que é ruim mais visível para nós. A gente prioriza isso. E a gente para. Eu não vou tentar mais nada, já fiz tudo que eu podia, não deu certo. Como é que vai ficar? O mundo não é de vibração, nós estamos vibrando o tempo todo. Os átomos vibram. Está tudo aqui dentro da gente vibrando. Se parasse, nós atravessaríamos a matéria. O átomo vibra, caminha pela eletromagnetismo, a onda do celular, tudo isso aí é átomo. Está vibrando. A diferença é que os átomos que compõem o nosso corpo obedecem o pensamento. Diferente do átomo dessa mesa. A mesa não pensa, ela vai continuar sendo mesa. Mas os do nosso corpo vibram e obedecem o nosso pensamento. Então, tudo aquilo que eu desejo, eu crio uma sintonia. Então, um raio aqui dos meus átomos, a vibração deles vão buscar exatamente aquilo que eu estou pensando. Por isso que se eu pensar, é por aí que os obsessores nos encontram, né? Porque a gente pensa naquilo que ele pensa, a gente sintoniza com ele, porque como é que sintoniza? Tem que ter um caminho, né? Tem que ter uma forma de um elo, algo que nos liga, porque o obsessor está lá no Japão, ou está lá na outra dimensão, e a gente acha que espírito vê a gente, né? Eu sempre digo que a gente olha assim, que o teto, o solo do mundo espiritual é de vida. A gente fala, olha lá, o que é aquilo? Os espíritos não estão nos vendo, não, como a gente acha. Não, porque se fosse assim, nas comunicações, eles falariam tudo. Falou, bichão, te vi hoje, hein? E não falam. Eles não estão nos vendo como a gente imagina. Veja o André Luiz, quando eles querem mostrar algo, o Clarence colocou a destra sobre a fronte e imprimiu força, para que eles pudessem ver outro plano. Aqueles que vêm para a Terra a trabalho, estudaram e foram preparados para isso. Mas os espíritos inferiores não veem a gente com essa aparência. Ele vê aquilo que a gente pensa. Porque eles estão na dimensão do pensamento, na próxima dimensão. Então, tudo aquilo que eu penso forma a minha imagem. É por aí que eles me enxergam. Então, se eu estou vibrando algo ruim, é por aí que eles vão me enxergar. Quem é o Newton? É aquele que deseja o mal, é aquele que quer que o outro se ferre, que não dê certo na vida dele. É por aí que eles vão me enxergar. É por esse momento. Tem um exemplo. Alguém que não enxergue. Está passando meio-dia, sol quente,
ele vai encostar, ele vai procurar uma sombra. Então ele vai parar debaixo, ele não sabe se é de uma casa, se é de uma árvore, do que é a sombra. Mas ele vai ficar na sombra por quê? Ele não sabe o que é uma sombra, ele nunca viu. Ele está num lugar de conforto, está gostoso para ele, saiu do quente, está gostoso, vou ficar aqui. Mas ele não está vendo nada. Os espíritos inferiores é a mesma coisa, eles não estão no vento, mas a sombra do meu pensamento, o meu desejo, aquilo que eu penso, eles se aproximam daquilo. Nem sabe se é o Nilton, se é o Bruno, se é a Juliana, não está nem aí. Eles querem aquela energia. Eu me sinto reconfortado. Tanto é que nas sessões mediúnicas, os espíritos falam assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu ainda estou no hospital. Ele nem sabe que desencarnou. Mas se ele visse a Terra, ele ia entender rápido, né? Rapidinho ele ia entender. Exatamente. Então, o que acontece? Nós precisamos ter... Então, as nossas vibrações, elas têm que ser o máximo positivas. O que é pensar positivo? É outra coisa complicada. O que é positivo? Positivo não é só o que é bom. Positivo é aquilo que a gente quer. Isso é positivo. Porque quem intenciona o mal e ele conseguir foi positivo para ele, não foi? O assassino de aluguel é muito positivo quando alguém contrata ele para matar uns 15. Não é positivo para ele? Nós estamos falando de moralidade, de intenção agora. Intencionalmente, é positivo o que ele fez. Então, positivo. Pensar positivo é pensar em tudo aquilo que a gente realmente quer. Vamos pensar positivo na hora do passe. É pensar naquilo que nós desejamos, para que a nossa onda mental, nossa vibração, vá encontrar exatamente aquilo que a gente quer. Isso é pensar positivo. Isso é metafísica. É pensar positivo. E pensar em negativo, a gente faz o dia inteiro. Quando a gente pensa e fala daquilo que não quer, é negativo. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. A Madre Teresa tem uma frase, não me chame para fazer uma campanha contra a guerra. Eu não vou. Mas me chama para fazer uma campanha a favor da paz. Qual que é a diferença? Ela disse paz. Vai lembrar vibrações de paz. Contra a guerra, vai lembrar vibrações de guerra. Automaticamente a gente pensa isso. Madre Teresa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque nós nos conhecemos, então vamos enxergar valores dentro de nós, para vibrarmos mais valores, para termos, vai atrair para perto de nós, para nossa convivência, mais pessoas que têm valores, e convivendo com maior quantidade de pessoas que têm valores, nós vamos, juros sobre juros, nós vamos crescer com isso. Nós não vamos nos afastar daqueles que precisam de auxílio. É diferente. Mas nós vamos conviver com pessoas que querem o mesmo do que nós. Porque senão a gente puxa para um lado, a pessoa puxa para o outro. Quem nunca ouviu em casa? A gente sai fora um pouquinho do que aquilo que a família quer, a pessoa olha para a gente assim, não sei o que você faz nesse centro. Está cada dia pior. É comum escutar isso. Não sei o que você vai fazer lá. Lá no centro você é um santo. Chegou em casa... Porque já há na cabeça das pessoas a ideia que aqui tem que melhorar. Está ligado a isso. Está condicionado a pensar que nós viemos para buscar algo melhor. E é impossível eu ter algo melhor se eu não saber o que eu tenho de bom. Se eu chegar em casa e eu quiser fazer um bolo, eu tenho que saber todos os ingredientes do bolo. Senão não vai fazer bolo. Vamos fazer um bolo? A gente pega farinha, 2 copos de cândida, um pouco de Vanish, vai dar um bolo legal. Não vai dar. São as coisas ruins que a gente pôr de ingrediente nosso. Tem que pegar ovo, açúcar, farinha, leite, fermento. Acho que só isso, né? Meu bolo é mais simples. Não precisa nem recheio. Eu preciso saber, então, se eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que saber que eu estou propenso, que eu já tenho algo de bom, e eu vou melhorar aquilo devagar. Porque senão a gente não tem sintonia. Quando alguém põe essas musiquinhas, aqui não tem, tocadinha que a gente escuta no centro, musiquinha de centro, no centro a gente adora. Raramente alguém põe em casa. Mas já põe num carro. Quando eu trabalhava aqui em Rio Preto e morava em Neve, eu exorcizava os funcionários, né, que vinham comigo, porque eu botava só aquela música. Um dia um menino falou para mim, para com essas músicas de velório. Eu nunca vi música em velório.
A não ser o do Tancredo Neves, é o único que eu me lembro. E do Calbi. Por quê? A gente não tem sintonia com a música clássica nenhuma. E vai chegar no mundo espiritual, vai encontrar o quê? Funk. Deve ter um lado. Não sou contra, não. Eu só não sei dançar. Mas como que eu vou criar? O professor Rodrigues tem uma frase que eu acho perfeita sobre a prece. Eu lembro nitidamente. A prece é uma adequação íntima. Eu me adequar intimamente para poder criar essa conexão superior. É perfeito isso. Você sai daquele pedido. Qual que são os atributos da prece? Pedir, louvar, agradecer. Não é isso. Mas é pedir para Deus aquilo que Ele já sabe. É a mesma coisa de chegar no patrão nosso e falar, ó, dia assim tem que me pagar, viu? Ele não sabe. É claro que Ele sabe. Mas eu tenho que me adequar com aquilo que eu quero. Então, quando eu digo para Deus, eu estou falando das coisas boas que eu quero. Então, eu preciso saber o que eu quero de bom. Porque senão a gente não faz. A gente pede para alguém aqui, vou escolher um aí, qualquer um. Para fazer a prece aqui depois. Só sobra eu aqui. Vai encolhendo, porque muitas não sabem vir falar na frente. O que eu vou falar para Deus? Todo mundo vai falar o que fala todo dia. Agradece. Como é que a gente sabe se é grato às coisas da vida? Qual que é a medida para saber se é grato? Como é que vocês sabem se são gratos àquilo que têm? A única maneira é estando em paz com aquilo que é grato. Não está grato. Vamos agradecer a chuva que cai, e escorre pelos rios, e verdeja e floresce. Que é lindo a poesia. 3 dias de chuva não seca a roupa. Já estragou tudo, né? A poesia já foi embora, a vibração já caiu, e o agradecimento já não está mais em paz com aquilo. Então não está mais grato. Mas aquela gratidão passou, era o primeiro dia só, a primeira chuva, acabou. A gente esquece. Então, eu sou grato ao meu filho, mas ele pisar o pé em casa, eu já estou armado. Arranca esse sapato lá na porta. Ninguém faz isso? Não, se entrar. Gosta mais do chão do que do filho, muitas vezes. Porque a impressão que dá é isso, ele não sabe se ele flutua, se ele volita. Como é que ele chega? Não, como é que chega em casa? Como é que eu sou grato? Eu agradeço, Senhor, pelos meus filhos, desde que não sujem minha casa. Está bem por aí, tem que incluir na prece. Eu agradeço pelos meus filhos por terem se formado, mas no curso que eu sempre quis, que eu sonhei, não consegui, eu queria para ele. Não é grato. A gratidão dá para a gente tudo aquilo que a gente é grato. A gratidão é multiplicador. Quanto mais grato a gente é, mais a gente multiplica as mesmas coisas. Isso é metafísico. Eu multiplico aquilo que eu tenho. Eu sou grato. Eu sou grato pelo meu relacionamento. Eu tenho que estar em paz com esse relacionamento. Não dá certo. Eu sou grato até que a pessoa não abra a boca. Eu sou grato até que ela não faça nada. Então não é grato. Grato é 100%. Eu sou meio grato. Não tem meio grato, meia grávida, meia mentira. Não tem. Tem coisas que não tem meio. Então, nós precisamos entender. E para isso, entender valores. Os nossos valores. Que bom que eu tenho que saber que eu já descobri que eu gosto da caridade. Como é bom descobrir isso, né? Porque no começo a gente faz para não ir para o inferno. Vamos no centro levantar de sábado cedo, que é a única maneira de se salvar. Não é? Depois a gente começa a gostar. Gosta das pessoas que trabalham. Gosta das pessoas que atende. Aí se torna um prazer. Aí é caridade. Porque a caridade ela está envolvida com o nosso tempo. Com aquilo que a gente dá de nós. Pedro, né, um andarilho procura Pedro, fala, e pede algo para Pedro. Pedro diz assim, apóstolo, eu não tenho ouro nem prata, mas se queres de mim eu lhe dou. É a caridade. Se quer da minha pessoa, da minha palavra, dos meus sentimentos, isso eu te dou. A caridade, ela leva a isso. E com o tempo eu descubro que eu gosto disso. Descubro que eu gosto de falar. Eu descubro que eu gosto de fazer palestra. Eu descubro que eu gosto de ler. Que eu gosto de sentar com alguém e orientar. Eu descubro que eu gosto da minha casa. Que eu sabia que eu amava os meus filhos. Agora eu descubro que eu gosto de ficar com eles. Porque tem gente que a gente ama e não consegue ficar perto.
É um monte. Então, esses valores têm que estar muito claros. Porque não adianta depois na psicografia falar assim, meu filho, nunca vi um filho que tivesse defeito na sessão de psicografia. Não tem. Todos que pedem carta, só forte o anjo. Mas essa visão que nós temos que ter sempre. Meu filho tem, eu não tenho filho, meu sobrinho tem dificuldade? Tem. Eu não sei que rumo vai tomar aquele espírito, ele só tem 11 anos. Eu tenho que identificar as necessidades dele, mas eu tenho que exaltar as coisas boas. Eu tenho que fazer ele pensar, senão ele vai ser um pessimista. Nada está bom. Nada na vida dele. E tem pessoas que nada está bom. Pode fazer o que for, ela está propensa a não gostar. Ela se posicionou a não gostar de nada. Ela não conhece as coisas boas que ela já tem. Quantas vezes a gente senta com uma pessoa muito querida, um filho, fala, pensa na tua vida. Como você é importante para mim. Se você sair desse corpo, por qualquer coisa que você faça, de imprudência, você não tem noção do quanto eu vou sofrer, o quanto vai doer em mim. Você é muito importante para mim, você é um pedaço de mim, da minha evolução. Eu preciso de você, assim como você precisa de mim. Vamos nos entender. Você é tão inteligente, um jovem, você tem saúde, você é saudável. Faz ele pensar no corpo sadio que ele tem, para que ele não se perca nas drogas, para que ele não destrua esse templo divino que é o corpo físico. Ele tem que saber que ele tem isso. E se eu passo a acreditar que eu estou morando num corpo, provisoriamente, que me faz crescer, que me proporciona tantas coisas boas e felizes, né? A Terra é um lugar de passagem, mas ninguém quer passar, todo mundo quer ficar. Porque a nossa consciência está presa aqui agora. Raros falam assim. E seria também muito chato, né, eu chegar perto da minha mãe e falar, olha mãe, eu amo você, mas eu queria estar no mundo espiritual. Que amor é esse? Ela não vai entender. É difícil, né? Você me ama e quer ficar longe? O que é isso? Então, exalta as coisas boas, todas das pessoas. Quando o elogio, né, as pessoas achavam assim que o elogio não pode ficar elogiando muito. Porque a pessoa se enche. Pode elogiar, pode falar que a palestra foi boa, pode ficar à vontade. Não tem problema, a gente tem que falar, senão a pessoa para. Claro que não tem que bajular muito, né? Não precisa bater palma, nada disso. Mas falar, nossa, legal o que você falou, não tinha pensado por esse ângulo. Chegar em casa, olha filho, você fez isso, que legal. Um amigo, companheiro, nossa, eu não sabia que você falava assim. Não sabia que você tinha essa condição. A pessoa vai se sentir bem. Agora, chegar em alguém, isso que quem fala os nossos defeitos para a gente é quem não gosta da gente. Não é? Quem gosta da gente dificilmente vai falar os defeitos. E quem não gosta vai falar na hora da briga, né? Eu sabia que você nunca prestava. Bem que a minha mãe falava. Então, na hora do quente, que a coisa está pegando fogo, aí todo mundo solta os defeitos da gente, numa hora que a gente não está pronto para pensar neles. A gente quer se defender da criatura, né? Ela está atacando a gente, jogando aquele monte de defeito. Vai servir para quê? E se nós chegarmos nos amigos para apontar um defeito dele, vai com jeito. Vai com jeito que o coice vai ser certo. Ninguém gosta. A gente não gosta, por mais amigo. O que esse cara deve falar assim comigo? De onde saiu essa moral que ele achou que tem para falar assim comigo? Da onde? Porque vai falar de algo que eu não conheço, às vezes. No momento que eu não estou pronto. Mas se eu conhecer, se a pessoa diz das coisas boas, isso é bom, e se eu tiver outra que não é boa, eu vou fazer a comparação. Automático. Todo mundo vai ajudar no centro, sábado da manhã. Por que só eu não vou? Se alguém diz assim, você está muito preguiçoso, você não vai no centro. Deus me livre, a briga está armada. Mas todo mundo vai. Todo mundo vai. E aí eu vou entender, por que só eu não vou? O que está faltando em mim? Se eu fiquei sozinho em casa, todo mundo foi na confraternização do centro no sábado à noite, eu fiquei. Eu vou começar a pensar. Porque todo mundo vai é bom. Uma mensagem do Divaldo, para a gente encerrar.
chamada... Vou beber água. Que chique isso aqui, hein? Nossa, não tem isso não. Não tem. Uma mensagem chamada Tão Cedo. 1 minuto ou menos. Do Divaldo, o seguinte. Uma mãe... Vocês conhecem, quem assistiu o Divaldo sabe essa história. Mas de conta vocês não sabem. Senão não acaba a palestra. A mãe, com 2 filhos para os braços, na avenida lá em Salvador, pegando para a mão e passando rápido no meio dos carros, ela nem olhava. Os olhos fixos. E ela puxa o menino e puxa o outro e vai. E a intenção dela era se jogar na ponte. Jogar os filhos e se jogar, porque a vida dela não valia nada. Num determinado momento, o menininho passa, agacha, cata um papel. Ela vai lá, a hora que ela vê nervosa, arrastando, irritada, dá um tapa no menino, cata o papel. Abre uma mensagem da Joana de Anjos, 1 minuto ou menos. Ela para ler. Ela estava obsediadíssima naquele momento. Imagina o transtorno. Ela lê, reflete embaixo, estava o endereço da mansão do caminho, lá do Divaldo, os dias de atendimento. E naquele instante que ela parou, a espiritualidade pôde atendê-la. Ela fixou. Voltou, acalmou, foi para casa. À noite tinha sessão, ela foi, esperou a palestra. No final, ela falou com o Divaldo. Contou a situação dela, que o marido não parava em casa, que era muito difícil, que ela não tinha o apoio de ninguém, se sentia sozinha com os 2 filhos, que ela sim decidiu deixar a vida física, que seria a melhor coisa, assim ninguém sofreria no pensamento dela. Aí o Divaldo instruiu, deu o evangelho a ela voltou mais no final da semana e começou a vir. Instruiu ela a não brigar com o marido, porque ele chegava tarde do bar. E ela estava muito nervosa, muito agitada, e brigava e era todo dia. Marido taxista. E aquele dia, ele instruiu ela, parou de brigar. Ele chegava mais tarde, ela não ligava. Ele começou a se preocupar. Dava um certo horário que ele nem via. Ela chegava arrumada da rua, com as crianças. E ele ficou com a pulga atrás da orelha. Tem uma coisa errada. Essa mulher não briga mais comigo. Arrumou outro. Não me cobra. Não acha ruim que eu demore. Chega todo dia, chega arrumadinha da rua, aí tem. Eu vou sondar ela. E foi sondar. Ela foi na palestra, e ele ficou lá no final, escondido. No final, ela terminou tudo, ela foi falar com o Divaldo. A hora que ela senta assim, na frente, na mesa, lá é bem bonito, vocês já foram lá. Tem uma mesa assim, muito bonito. E ele chega correndo de trás com a arma na mão, aponta para o Divaldo. Eu sabia que esse era o homem. Se fosse eu, desmaiava. Acabava a mediunidade ali. Arrancou a arma para o Divaldo. É com você que ela está me traindo. Eu vou acabar com os 2 agora. Aí o pessoal envolveu, claro, tinha pouca gente. Acalmou ele, o Divaldo explicou. Ele entendeu aquele momento. Passou a frequentar o centro. Entendeu a situação, foram felizes para sempre. Se é possível ser feliz para sempre no casamento. Mas melhorou. Melhorou muito. A mensagem 1 minuto, 1 minuto ao menos. 1 minuto apenas. Às vezes para 1 minuto apenas. No meio da irritação, que é o contrário do amor. No meio da raiva, que é um sentimento de defesa, e a gente vai se defender mesmo, é da nossa natureza. No meio da agressividade, 1 minuto ao menos. Para ver as coisas boas. Porque quando a pessoa chega à ideia do suicídio, além de estar totalmente obsediada, porque ninguém quer isso, é nato a gente querer se proteger e viver, ela não está refletindo. Ela não pensa mais nos valores, ela já acha que ela não vale nada, que ela não serve para nada, que ela não é útil. Por isso ela vai chegar nesse ponto. E se puder lembrar, ou nós, ou ela, e todo mundo, no pouquinho de coisa boa que nós conseguimos crescer, antes, a gente é doido para fazer uma regressão. Volta para ver. Volta para ver quem fomos no passado. Além de ser rei e rainha, porque ninguém foi diferente, né? É rei, rainha, coronel. Pode ver, regressão dá quase tudo isso. Ninguém foi faxineira, frentista, ninguém foi dona de casa, todo mundo foi coisa grande. Eu acho que pode pegar esses livros dos Estados Unidos, que é dessa grossura e vende mais que o do Gabriel, não me conformo. Ó, pega esses livrão, tá lá. Nunca foi. Todo mundo no passado tinha 28 fazendas.
Aí a pessoa reencarna depressiva porque vem sem nenhuma. E isso está lá para quê? Esse é o nosso momento. Vamos pensar nas nossas coisas boas? Que bom que nós nos conhecemos, que bom que nós nos confiamos, que bom que pudemos gastar um tempinho aqui hoje e refletir. Vamos fazer reforma íntima? Mas vamos começar pelas coisas boas que nós já temos. Porque senão eu vou ter que fazer um serviço 2 vezes, às vezes já está feito. Vamos fazer uma listinha de tudo de bom que nós identificamos. Pode passar para o amigo. Você acha que é isso aqui? Ele vai riscar 10 das 11 que a gente marcou. Não tem problema. Mas eu tenho que identificar. Mas começar pelo lado bom. Porque se eu me sentisse uma porcaria, eu não estava aqui. Porque eu não tinha nada para falar para vocês. Eu estou falando do que eu li. Nada disso é meu. É da doutrina espírita. Mas se eu não me sentisse útil, eu acho que eu ia estar aqui com fome. Por causa daquele pão. E eu não posso comer. Nós estaríamos em outro lugar. Então nós estamos... Por que vocês estão aqui? Porque vocês acreditam que podem estimular as coisas boas dentro de você. Vocês querem sair daqui melhor do que vieram, com um pensamento diferente. Então vocês querem coisa boa. O que é que eu falo? Você, hein? Orgulhosa, egoísta, chata, orgulhoso. Nem vou falar você. Quer que fale? Ninguém quer escutar isso. Se alguém começar... A gente não quer, a gente quer as coisas boas. Então, vamos pensar nelas. Nós somos filhos de Deus. Deus é um pai de prosperidade. Ele nos criou para ser próspero. Deus não criou a pobreza. Nós criamos a pobreza. Que a gente tira o que é do outro. Lá no passado, aí criou. Mas ele criou todo mundo igual, simples e ignorante. Nós somos seguindo caminhos. Todos os umbral, criação nossa. Deus não criou umbral. Está lá no livro Evolução em 2 Mundos. O nosso pensamento criou essa energia que está em volta da Terra. Não foi Deus. Então Deus é um pai de amor. E Ele nos ampara sempre. Mas nós precisamos, como o professor Rodrigues disse, fazer uma adequação íntima para sentir que Ele realmente é quem é. E parar de achar que Deus não gosta, que Deus gosta, que Deus tem barba, que Deus não tem barba. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Jesus, nosso modelo e guia. Não é fácil seguir Ele. Mas nós já entendemos que Ele vivia fazendo o bem. Vamos fazer o bem. Nós temos obrigação de identificar, nós fazemos parte daqui, de saber quais são as atividades da casa para poder participar, os eventos que tem e ajudar. É o nosso espaço. A gente pega rifa para vender, não sei se faz rifa aqui. Vocês também não são evoluídos igual nós, né? Nós vende rifa também. A pessoa pega a rifa, ela pega para vender para o outro, ela não compra. Ela leva no trabalho dela, ela leva num monte de lugar. Que não é espírita, não tem o nosso ideal, não sabe. E acha ruim que não compra ainda. E às vezes o que ela fez dela? Nós temos a obrigação de saber o que está acontecendo. É o nosso espaço. Isso é bom para nós. É bom para o nosso crescimento espiritual. Nós não somos tão ruins. Nós não somos. Nós já não matamos. Veja que bondade. Já paramos de matar. Quando alguém faz isso, está fora, está problemático. Mas nós já não queremos mais isso. Nós não invadimos mais o que é do outro. Não roubamos, já não ficamos tanto, desejando o mal. A gente deixa a pessoa que a vida dela não está bom, a gente se afasta. Olha como nós caminhamos. Antes do Cristo, se não está bom para mim, eu acabava com a vida do outro, estava tudo certo. E a gente diz assim, Deus me livre por um filho nesse mundo, que essa teca, essa droga cada dia é pior. Não acreditem nisso. Nós não acreditamos no Espiritismo? Que a Terra está passando um mundo de regeneração e vai ficar melhor? Então eu acredito que ela vai melhorar. E que os espíritos que estão reencarnando agora são espíritos mais evoluídos. Basta ver nossas crianças. E eles vão compor, eles não vão se influenciar pela droga. Gente, é um contra-espiritismo isso. Dizer que vai ficar pior. Eles vão nascendo, eles não vão se interessar pela droga, não vão se interessar pelo mal. Porque eles já desprenderam disso. Por isso o mundo vai ser melhor.
Então, qual é o futuro da Terra? Bom, feliz, verdadeiramente feliz. É para isso que nós estamos aqui. Então, as pessoas vão reencarnando para saneando o planeta, para colocar nele coisas boas, pensamentos bons. Hoje se vive muito mais no corpo, tem remédio para tudo, quase tudo. A longevidade está ampliando. Quanta coisa boa nós já temos. Vamos pensar nisso. Que Jesus nos abençoe, nos proporcione outros encontros, que nos faça entender os seus propósitos, os propósitos de amor, os propósitos do bem. Vamos sentir Jesus como um amigo que nos acompanha, não como nosso secretário, nosso escravo que tem que fazer as nossas vontades, e o Jesus o contra-regra, né? Tem que estar tudo pronto, Jesus já fez, Jesus organizou. Não, Ele nos deu força. Na mensagem Pegadas na Areia, finalizando, já finalizei 5 vezes, mas mais uma. Quando na mensagem Cristo pergunta, Senhor, que peçam aqueles rastros. Na hora que eu estava mais com problema, só tinha os meus rastros. Aí na mensagem fala, aqueles rastros eram os meus que eu te carreguei nos braços. Eu falo que não. Aqueles rastros eram nossos, porque Jesus está por dentro, nos dando força para caminhar. É muito mais intenso isso. É muito mais próspero. Jesus sempre por dentro de nós, revestindo as nossas forças, nós vibramos o bem, nos conectamos com Ele e conseguimos dar um passo a mais. Muito obrigado, muita paz a todos.